Neste momento, vamos dar início à nossa entrevista, que tem como tema central a inclusão do surdo na sociedade contemporânea. Essa nossa atividade que estamos fazendo a partir desse momento, ela faz parte da disciplina Seminário Interdisciplinar. A nossa equipe que vai apresentar essa entrevista, esse trabalho, é formada por 5 acadêmicos. Eu, Pablo Renato, Raimunda Barros, Inara Souza, Bianca Costa e Oslene Trindade. Para lembrar também que nós somos acadêmicos da UNITA. Já estamos no 8º semestre em licenciatura em Pedagogia. Então, para começar a nossa entrevista, eu convido a futura pedagoga Inara Souza para conceituar para nós quem é a pessoa surda. Olá, amigo Pablo. Agradeço o convite e, como ele já falou, eu irei falar sobre quem é a pessoa surda. E de acordo com pesquisas, eu cheguei no decreto número 5.626 de 22 de dezembro de 2005, em seu artigo 2º, que diz assim: para fins deste decreto, considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da língua brasileira de sinais, a Libras. Vale ressaltar que a pessoa surda, nós devemos chamá-los elas de surdo. Não é um termo radical que vai ofendê-los, não. A comunidade surda, ela usa esse termo para tratá-los deles. A comunidade surda não usa o termo deficiente auditivo, porque quando falamos deficiente auditivo, nós mostramos que falta algo. Está faltando algo neles, mas essa não é a ideia. Nós só temos que mostrar que o surdo, ele é uma pessoa como nós, porém, ele tem a perda auditiva, mas mesmo assim ele consegue se comunicar conosco. Nós temos uma língua maravilhosa que é a Libras, para nós comunicarmos com eles. O surdo, nós não devemos também chamá-lo de mudo, até porque o mudo é aquele que não tem as cordas vocais, ele é impedido de falar por falta de cordas vocais. Mas o surdo, e muitas vezes apenas ele não sabe falar. Mas em algumas pesquisas, em um vídeo assistido no YouTube, a professora Rebeca Nemer, ela diz que ela trabalha 24 anos na comunidade surda e ela nunca encontrou um surdo mudo. Ela encontra surdos que não sabem falar, mas também ela encontra surdos que conseguem oralizar, até mesmo surdos que falam 5 línguas diferentes. E isso é só para mostrar para nós que eles têm a capacidade, eles apenas não ouvem, mas eles têm a capacidade de aprender uma língua mesmo não ouvindo nada. Então, ressaltando, a pessoa surda é aquela que não ouve sons externos, mas ela tem a sua cultura, ela tem a sua identidade, ela tem a sua história e a sua língua própria. E nós devemos trazê-los eles para dentro do nosso cotidiano, acolhendo, ajudando e até mesmo vamos aprender a língua brasileira de sinais para quando nós nos depararmos com um surdo, nós possamos ajudá-lo. Porque os surdos, eles são muitos acolhedores. E eles também, da mesma forma que nós temos vontade de entendê-los, eles também têm vontade de entender a nós. Agradeço pelo convite. Meu amigo. Nossa querida Inara Souza nos fez compreender um pouco sobre o conceito de quem é a pessoa surda. Agora está aqui comigo a nossa futura pedagoga Raimunda Barros, que vai colocar aqui para nós um pouco, vai citar para nós alguns desafios relacionados à inclusão do surdo na sociedade. Olá, de acordo com sua pergunta, Pablo, eu vou citar aqui alguns desafios desse processo desafiador, que é falar sobre a inclusão da sociedade contemporânea. Um dos primeiros desafios encontrado, ele encontra-se dentro da família, pois há casos em que os pais demoram a identificá-la. Um outro desafio também é na saúde, falta de profissionais, um espaço adequado,
Outra situação também é na aprendizagem infantil. Nota-se que em alguns casos há uma deficiência muito grande, falta de profissionais, o espaço também, e isso dificulta, pois observamos que há uma ausência desses profissionais, de um corpo docente, de uma área adequada para atender essa demanda. Encontra-se também um outro desafio no processo educacional. Como acabei de dizer, também lá não possibilita as mesmas condições de alfabetização, né? Pois essas pessoas surdas, elas têm uma certa dificuldade em relação aos alunos ouvintes. Continuando as minhas colocações, conforme declara Nogueira, quando ele diz que a inclusão da criança é uma situação delicada para a escola, pois é necessário uma melhor organização da estrutura, uma melhor organização da estrutura escolar, todo um aparato pedagógico, um corpo docente capacitado para atender essa demanda, a fim de cumprir sua função de integração social. Ou seja, com uma participação de todos, uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde todos possam participar, onde todos possam, de fato, ter os mesmos direitos. Sabe? Quando eu falo de uma sociedade igualitária, é isso que nós sonhamos, é isso que queremos, que desejamos, que almejamos. Muito bem. Raimunda, você passou um bom tempo como conselheira. Quantos anos você passou no conselho do município? 8 anos. 8 anos. Então você teve oportunidades de ir a algumas escolas do município, você conheceu alunos, você conheceu professores, você conheceu a realidade, né? Então o Nogueira coloca aí que é preciso ter uma estrutura, precisa ter profissional, é isso que você colocou? Sim. Pois é, agora eu lhe pergunto assim, como é que você vê a realidade do nosso município? O nosso município conta com essa estrutura? Ele conta com esse profissional adequado? O que você me diz? Não, durante esse meu processo de contribuição enquanto conselheira tutelar no município, foi muito interessante porque não teria como eu, enquanto conselheira, não observar essa situação. Pablo, claro que existe sim uma deficiência, porque é uma ausência de políticas públicas que possam ser voltadas para essas pessoas que têm deficiência, pessoas surdas. De acordo com a sua pergunta, Pablo, há sim uma deficiência. Essa deficiência, penso que é geral, essa falta de estrutura, esse corpo docente especializado, uma metodologia voltada para essas pessoas que têm essa deficiência auditiva. Mas penso eu que se cada um fizer a sua parte, esse processo desafiador, que é trabalhar com essas pessoas surdas, eu penso que vai melhorar, Pablo. Só precisamos dar as mãos, cada um dar ideias, cada um realmente contribuir para que, como eu falei antes, que nós possamos ter essa sociedade mais justa, mais igualitária, valendo não só para um, mas para todos. Muito bem. Não esquecendo que a nossa temática dessa entrevista é a inclusão do surdo na sociedade contemporânea. A Inara Souza nos colocava aqui, agora há pouco, quem é a pessoa surda. E a nossa querida Raimunda Barros colocou aqui também para nós os desafios encontrados na inclusão na sociedade. E a Rai Barros colocava para nós a questão do desafio na família, na escola, na saúde e principalmente na educação, pois não basta ter simplesmente o espaço físico adequado se não tem o profissional, ou se tem o profissional e não se tem o espaço físico. Portanto, tem que ser algo que se combine, tanto o espaço físico quanto o profissional.
E agora estou aqui com a nossa futura pedagoga Bianca Costa, que vai esclarecer um pouco para nós como o professor deve trabalhar pedagogicamente com o surdo em sala de aula. Bianca. Olá, seu Pablo. Muito obrigada pelo convite. Agora eu irei responder a sua pergunta de como o professor deve trabalhar com alunos surdos dentro da sala de aula. Muito bem, vamos lá. O professor, nada mais, ele deve ter uma especialização. Ele deve estar capacitado para lidar com essa demanda, pois é necessário uma boa estrutura escolar, um aparato pedagógico, um profissional especializado, capacitado para lidar com essa demanda. Pois sabemos que o aluno hoje, ele necessita de uma sala ampliada para ele, com decorações, com alfabeto em libras, que possa estimular aquele aluno a vir outros dias, porque o aluno ele fica, querendo ou não, isolado, mas o professor ele deve incluir o aluno na sala de aula, na hora da merenda, na hora da atividade, então, na hora da brincadeira, incluir o aluno em todo o ambiente escolar. Pois, no momento, nós sabemos que o aluno, quando ele não pode ficar preso somente à educação escolar, ele precisa, sim, a família precisa buscar orientações, apoio com oftalmologista, caso o aluno precise, com um neurologista e principalmente um bom psicopedagogo. Pois, como eu vou citar agora, como diz o autor Diniz, que o princípio fundamental da inclusão da criança hoje é que todas devem aprender juntas. No mais, muito obrigado pelo convite e é isso. Então, dando continuidade à nossa entrevista, está aqui comigo, ao meu lado, a nossa futura pedagoga Odilene Trindade, que vai nos falar a respeito da LBI. Sabemos também que os surdos, eles são constituídos de direitos e deveres. Então, a nossa pedagoga, ela vai colocar aqui para nós alguns pontos da LBI relacionados à inclusão. Bom dia. Bom dia, colega. Obrigada pelo convite. É bom estarmos juntos, para realizar esse nosso trabalho. São várias leis que falam da inclusão, mas principalmente eu vou externar aqui um pouco da LBI. Que é a principal, né? Que é a principal, a mais importante no cotidiano, em áreas fundamentais, como a da educação. Educação, muito bem. Externar aqui sobre a Lei LBI, Lei Brasileira de Inclusão, número 13.146/2015. Esta também é chamada Estatuto da Pessoa com Deficiência. Isso. Afirmou a autonomia e a capacidade desses cidadãos para exercerem a vida em condições de igualdade com as demais pessoas com deficiência. Em 2 de janeiro de 2016, a LBI entrou em vigor. E com seu surgimento, no entanto, e com efeito imediato, a principal inovação da LBI está na mudança do que se entende hoje como deficiência, não sendo mais tratada como uma condição estática e biológica da pessoa, mas sim como resultado da interação das barreiras impostas pelo meio com as limitações da natureza física, mental, intelectual e sensorial do indivíduo. Esta lei, por enquanto, na teoria, garante que qualquer tipo de deficiência deixa de ser um atributo à pessoa
e passa a ser resultado da falta de acessibilidade da sociedade e Estado, que a sociedade e o Estado dão as características de cada um. É o verdadeiro significado da frase. Se um lugar não pode receber todas as pessoas, este lugar é diferente, segundo Marcos Meyer. Ou seja, a LBI veio para mostrar que a deficiência está no meio e não nas pessoas. O objetivo dessa norma é assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. A LBI visa incluir a pessoa com deficiência em todos os sentidos, tornando-o plenamente capaz de exercer os atos da sua vida social. Muito bem, então, de acordo com o que a nossa querida identidade colocou aqui para nós sobre a LBI, né? E encerrando esse nosso momento de trabalho, quero colocar um pouco sobre a inclusão. A gente sabe que hoje, na sociedade que nós vivemos, não é muito fácil falar de inclusão, já que ela coloca a questão da lei, né? Então, nós temos que saber o que é a inclusão. Inclusão é o ato de colocar para dentro, ou seja, incluir é valorizar, é colocar todos no mesmo degrau. Nós não podemos excluir ninguém por tal deficiência. Enfim, o nosso dever, principalmente na área da educação, é valorizar, é incluir a todos, assim como a LBI vem nos afirmando. Então, o que seria, resumindo tudo, o que seria inclusão? Seria ou incluir a todos. Todos têm direitos e todos têm deveres. Portanto, o ato de incluir, até essa palavra inclusão, vem do latim, que significa includere, que significa isso, colocar para dentro. Agora, nós sabemos que existe uma palavra antônima, que é exclusão. O que seria exclusão? Colocar para fora. Então, diante dessa atividade nossa, exigida por nossa faculdade, o NINTA, com a temática A Inclusão do Surdo na Sociedade Contemporânea, nós trouxemos aqui pontos específicos para colocar de fato o que é essa inclusão. Então, resumindo tudo, a inclusão é valorizar, olhar para o outro e mostrar que ele também é igual a mim. Portanto, esperamos nós, a nossa equipe, eu, Oslene Trindade, Raimunda Barros, Bianca Costa e Nara Souza, que nós, com certeza, conseguimos aqui nosso objetivo de passar essa informação e de colocar que todos nós devemos ter deveres e também os nossos direitos.